Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, manifestou publicamente seu apoio à pré-candidatura de Kamala Harris à Casa Branca. Obama e Kamala publicaram nesta manhã o mesmo vídeo em seus perfis na rede social X. A gravação mostra a pré-candidata recebendo uma ligação de Obama e também de sua esposa Michelle. A atual vice-presidente norte-americana se tornou o provável nome do Partido Democrata para disputar a presidência após o presidente Joe Biden desistir de concorrer à reeleição. Apesar de Kamala ser a provável indicada, ela deve disputar a nomeação com o senador Sherrod Brown. O candidato oficial será definido em uma convenção em Chicago, que está marcada para o dia 19 de agosto. Alan Gunn, pudemos acompanhar, claro, depois da desistência de Joe Biden, o próprio presidente norte-americano indicando o nome de Kamala Harris. Na sequência vieram apoios importantes, né? Nancy Pelosi, também o casal Clinton e agora o casal Obama. Parece que há unidade no Partido Democrata em torno do nome de Kamala Harris. Ela deve adotar também um discurso mais moderado? Não, acredito que não. Eu acho que ela vai para o ataque em cima do Donald Trump. Eu acho que vai lembrar muito a campanha de 2016, o que os democratas fizeram com aqueles rótulos, né? A gente pode voltar à era da escuridão, das trevas. Do ponto de vista estratégico, político, estava funcionando. Aqui do outro lado você tem uma espécie de antifrágil que conseguiu sobreviver a toda a campanha difamatória do Partido Democrata e acabou ganhando as eleições. Não é fácil derrotar o Trump. E aí o reforço, o apoio do Barack Obama para a Kamala Harris é fundamental. Primeiro porque ainda não está definido, né? Tudo indica que será ela, mas a chancela ali de Barack Obama a torna praticamente a escolha do Partido Democrata para disputar a eleição com Donald Trump. E olha a importância hoje, eu arriscaria dizer que talvez Barack Obama seja a figura mais poderosa dentro do Partido Democrata, mais do que os próprios Clintons, do que o casal Clinton. Ele foi o grande responsável nos bastidores por dinamitar a candidatura de Joe Biden. Depois, agora, ele dá a chancela ali e o apoio à candidatura de Kamala Harris, que a convenção será aonde? Em Chicago, berço ali de Barack Obama, onde que ele tem grande capital político. Então, tanto para viabilizar a candidatura dela e também o apoio dele contra Donald Trump será um reforço muito importante para o Partido Democrata, tornando essa briga mais difícil para o candidato republicano. Você, Dávila, o que a gente precisa considerar em relação a esses apoios já formalizados pelo Partido Democrata à pré-candidatura de Kamala Harris, essa unidade somada à ideia de uma candidatura mais moderada pode tornar a caminhada de Donald Trump muito mais difícil? Certamente a candidatura de Donald Trump agora tornou-se bem mais complicada por duas razões. Primeiro, porque Kamala Harris conseguiu unir o Partido Democrata e esse apoio final de Obama é, assim, todos os grandes caciques democratas fechados em torno de Kamala Harris. Segunda coisa é a capacidade que ela teve de levantar recursos. Isso mostra a empolgação da militância democrata com a candidatura de Kamala Harris. Agora, Kamala Harris não é uma pessoa moderada do Partido Democrata. Ela é uma pessoa que está mais à esquerda do partido. Então, ela vai ter de escolher um vice-presidente para mostrar que há mais moderação, ou para contemplar a ala moderada do partido. E aí que eu vejo que o erro extraordinário que Trump cometeu ontem, se ele continuar cometendo esse erro, ele mesmo vai perder para ele mesmo, porque é o seguinte, é o ataque pessoal em cima de Kamala Harris, ao invés de atacar o que ela fez nesses tempos todos. Ela é uma pessoa que passa pano para o crime, ela é uma pessoa tolerante com o negócio de droga, ela é uma pessoa que teve uma política completamente errática, com sem teto. Ou seja, ela teve enorme problema de fracasso na conduta da política com imigração, e sim, tem muita coisa vulnerável. Então, se Trump ir para cima das políticas públicas
que Kamala Harris abraça é o jeito que eu acho que pode ganhar esse voto independente. Agora, se ele vai para esse tom de ataque pessoal, que eu chamo esse ato de cafajestada que ele costuma fazer, ele vai perder, porque aí ela vai aparecer como moderada e pode ganhar esse voto, que é o voto fundamental. Então, essa é uma campanha que todos os teus apoiadores estão te empurrando para você ser o mais radical e agressivo possível. Só que se cair nessa armadilha, você está perdido, porque você vai passar a imagem que o outro é o mais moderado. E é esse que tem a imagem de ser mais moderado que vai ganhar esse voto indeciso. Então, é preciso ter muito controle numa eleição dessa para você não seguir os maus conselhos. E os maus conselhos é ir de qualquer jeito para jugular do outro para o ataque pessoal. Isso vai cavar a imagem de que você é radical. E quem mostrar que é mais radical do que o outro vai perder essa eleição. Pois é, mas Dávila, justamente, apesar de ela ser da ala mais à esquerda do Partido Democrata, a ala mais radical, o Gani até faz a comparação, seria o PSOL dentro do Partido Democrata, muitos entendem que ela vai adotar uma persona mais moderada para pegar justamente esses indecisos e os mais moderados. Agora, só uma informação adicional, Dávila, Bloomberg publicou uma reportagem falando justamente que Kamala Harris tem intensificado uma busca por um vice e tem considerado, inclusive, homens brancos e que defendem uma pauta econômica que possa agradar a maior parte dos americanos. Quer só fazer um complemento em relação a isso? Sim, mas veja só o que está acontecendo. A juventude progressista quer que ela seja mais agressiva ainda. Então, assim, se ela cai nessa conversa, ela vai minar a chance dela de ser uma candidata competitiva. Esse é o ponto. Cada um do seu lado vai ter que conter os seus radicais, porque se você cair na conversa da militância radical, o que vai acontecer? Vai subir o tom, e quanto mais sobe o tom, você vai passar para o moderado, que você é uma pessoa que não dá para confiar. Então, esse é o ponto sensível dessa eleição. Exatamente, um passo para cá, um passo para lá, dependendo, pode colocar tudo a perder, especialmente nos debates na televisão. Delegado Palumbo, reforço de peso para a campanha democrata, pré-candidata Kamala Harris recebendo formalmente o apoio do casal Obama. Barack e Michelle declararam e manifestaram esse apoio a Kamala Harris, inclusive isso repercutiu muito nas redes sociais, delegado. Excelente apoio. Os progressistas, né, estão se unindo cada vez mais. A Câmara ela é extremista, isso aí todo mundo sabe, mas se ela tiver com um bom marqueteiro político, fala, agora é a hora da gente tirar o pé um pouquinho e tentar pegar aquele voto indeciso, que é o que vai decidir, porque essa eleição está extremamente polarizada. Então, quem que eles têm que buscar? Buscar voto de quem? Daqueles que não são democratas nem republicanos, mas querem os Estados Unidos melhor. Basicamente é isso. Quando ela coloca esses discursos extremistas, ela acaba espantando. Do mesmo modo, concordo com tudo que o Dávila falou, o Trump ele está errando. Ele está entrando no ataque pessoal. E ontem mesmo o Dávila falou, tem uma agravante, ela é uma mulher. Ela é uma mulher e deve ser respeitada. Como é que vai ser passada essa mensagem se ele, ao invés de discutir planos de governo, o que ele vai fazer, ou então apontar os erros do Biden, porque ela era vice do Biden? Não, ele está preocupado em ofender, em xingar e talvez ficar lacrando em rede social. E isso não vai fazer com que ele ganhe a eleição. Pois é, não, por favor. Só deixa eu trazer um contraponto, uma história que ocorreu na eleição, é só aqui para uma reflexão, em 2016. Quando o Trump ainda estava nas primárias, tem um livro aqui que eu sempre recomendo para a audiência, que é Ganhar de Lavada, do Scott Adams, que escreveu lá o cartunista do Gilbert. E aí, o Scott Adams, analisando a eleição, ele disse que ainda nas primárias, todo mundo ria lá do Trump, falou, o Trump não tem a menor chance. E aí, ele assistindo um debate, a Megyn Kelly, âncora da Fox News, faz uma pergunta muito escorregadia para o Trump, né? E pergunta o seguinte, bom, você disse que todas as mulheres são porcas, todas as mulheres são burras, todos os rótulos pejorativos na pergunta. E aí ele falou, não, Meg, você está muito desinformada. Ele dobra a aposta, vai para cima da jornalista e fala, você está muito desinformada, eu não falei de todas as mulheres. Eu disse apenas de fulana. Diz que o Scott Adams, quando ele estava ouvindo o debate, ele estava assim, tomando um sorvete, despretensiosamente, ele conta isso no livro dele, ele diz que ele vai para frente da televisão e fala assim, o poder de persuasão
desse cara vai levar ele à presidência da República. Uau, hein? Pela estratégia que ele teve ali de dobrar a aposta e assim, sem medo ali de vou parecer politicamente incorreto. Falei, não falei de todas as mulheres, estou falando dela eu acho isso mesmo. E aí o Scott Adams fala, esse cara vai ganhar as eleições. E aí ele estava nas primárias, ele faz a previsão ainda nas primárias. Aí ele ganha as primárias, a tese dele é que ele convenceu o Partido Republicano inteiro que ele era a melhor opção e depois ele acaba ganhando. Então eu só queria trazer esse caso porque, eu não sei, o Trump é muito imprevisível, né? Eu acho que do ponto de vista racional, eu concordo aí com os meus colegas de que é melhor você atacar as políticas públicas. Eu acho que isso tem que ser feito, né? É o caminho mais viável, mas eu não sei, o Trump tem esse jeito dele, né? Muito agressivo e que às vezes agrada, assusta, mas pode ser que funcione, pode né? Ser o coelho da cartola. É o que o Scott Adams fala, que ele tem uma espécie de persuasão militar, assim, ele bota em 3 níveis de persuasão. A acadêmica, que seria a mais fraca, a empresarial a segunda, e a militar é o nível mais alto de persuasão, que seria o que o Trump tem. Pois é, não, excelente ponderação e observação do Alan Gani, sempre contribuições aqui no nosso debate. Dávila quer fazer também uma parte aqui, né, Dávila, em relação a esse poder de persuasão. Claro que eu acho que o Donald Trump nos debates ele acaba sempre se mostrando uma pessoa muito habilidosa, muito rápido no raciocínio. Apesar da saída de Joe Biden, agora Donald Trump é o mais velho candidato à presidência dos Estados Unidos, salvo engano, a reeleição, a um segundo mandato. Enfim, vou verificar, mas eu sei que várias publicações trouxeram essa informação ao longo da semana. Agora, Dávila, claro, é preciso considerar também a maneira como muitas vezes Donald Trump se refere às mulheres. No último fim de semana, trouxemos ao vivo na Jovem Pan News trechos de um comício de Donald Trump em que ele chamou por diversas vezes Kamala Harris de doida, de maluca. E precisamos considerar que não é o tipo de adjetivo que uma pessoa deveria trazer para uma candidata à presidência da República, ainda que seja adversária, né? Olha, o primeiro ponto é que cada eleição é uma eleição, é um contexto diferente. Se você achar que você vai repetir exatamente o que você fez na eleição passada e ganhar a próxima, você vai perder a eleição, porque você não entendeu a mudança de contexto. Então precisa ler bem o contexto. O contexto vem mudando muito. Vem mudando não só as questões políticas, econômicas, sociais e as questões prementes do momento, mas o perfil da adversária. Hillary Clinton é uma coisa completamente diferente. Hillary Clinton tinha uma imagem já de uma pessoa arrogante, que tinha pouco contato com as pessoas, né? Tinha dificuldade de mobilizar o próprio partido, porque era uma pessoa que todo mundo tinha essa distância do partido. A militância nunca se engajou na campanha da Hillary Clinton. É diferente com a Kamala Harris. A Kamala Harris está sempre sorrindo, mobiliza as pessoas, tem uma pauta mais que gosta do Partido Democrata, tem uma militância que estava completamente desesperançosa e agora tem esperança. É diferente. Então, se você tentar replicar a mesma forma que deu certo a última vez nessa, pode ser um erro. Então, precisa ler o contexto. Por isso que eu entendo que eleição precisa saber ler muito bem o contexto e o adversário que você está enfrentando para ter uma estratégia. Ao meu ver, no momento, nós temos vamos dizer assim, um sentimento duplo, Caniato. É assim, o mundo está mais polarizado, mas muita gente está cansada da polarização. Então é uma coisa interessante. Apesar da polarização, tem muita gente cansada da polarização. E é esse voto que vai definir. Nós não podemos esquecer que Donald Trump, nas 2 eleições que ele disputou o presidente, ele perdeu no voto. Ele ganhou no colégio eleitoral. Ele perdeu para Hillary Clinton com 2.800.000 votos e perdeu com 7 milhões de votos para o Joe Biden. Ele ganhou no colégio eleitoral, porque ele fez a estratégia certa. Ele foi atrás dos swing states, desses estados que mudam de voto. Então ele perdeu no voto popular e ganhou no voto. Então assim, não é que Donald Trump é um fenômeno eleitoral, entendeu? Não é assim. Então, assim, a estratégia dessa eleição é diferente. E se a gente não entender o contexto, ou se os candidatos não entenderem bem o contexto, podem cometer erros que podem custar a eleição. Olha, seguiremos acompanhando, monitorando o Jovem Pan de olho nas eleições dos Estados Unidos. Qualquer novidade a gente traz, inclusive, nesta edição de Os Pingos nos Is.